Mateus capítulo 5, versículo 13. 13 e 14. 13, 14, 15 e 16. Perdão. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mais um texto em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías 9, 2 está escrito assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Um último versículo nessa introdução, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Está escrita assim a palavra do Senhor: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de nessa era poder nos reunir para estudar a Tua palavra, e pela graça que o Senhor nos dá de termos nas mãos uma cópia escrita da Tua palavra e podermos estudar ela. Contudo, Pai, nós reconhecemos todas as nossas barreiras. Nós temos muitas barreiras, Senhor, nós somos ignorantes e nós temos dificuldade para compreender as verdades da Tua palavra. Então, nessa manhã, nós nos prostramos aos Teus pés e clamamos ao Senhor para que o Teu Espírito Santo possa tomar as Tuas verdades escritas e ensiná-las para nós. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que a gente tenha condição de assimilar o que o Senhor quer falar conosco. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz e para que a gente possa aprender do Senhor. E tenha liberdade, Senhor, de passear no nosso meio, operando os Teus milagres na nossa vida, porque nós reconhecemos, Senhor, que o cego, o paralítico, o manco, o coxo, todos esses personagens que aparecem nas Escrituras são uma figura do que nós somos. Então, por misericórdia, Senhor, está escrito na Tua palavra que o Senhor num dia curou um homem todo. Que maravilhoso será se nessa manhã o Senhor nos curar totalmente. O Senhor remover, Senhor, todas as enfermidades do nosso caráter, da nossa alma, do nosso ser, da nossa consciência, do nosso corpo físico, dos nossos olhos, da nossa mente, e nos fazer são para Ti, Senhor. Que maravilhoso será se nessa manhã o Senhor fazer isso conosco, Senhor. Então,
Nós cremos que o Senhor está no nosso meio, Senhor. Nós cremos que por Tua misericórdia e graça, o Senhor está no nosso meio. Não é porque nós merecemos, não, mas é porque o Senhor é muito bom. E nós cremos que o Senhor está aqui e nós precisamos ouvir a Tua voz. Então tenha liberdade, Senhor, de tomar a Tua palavra escrita e fazer ela viva dentro de nós, para que a gente possa realmente ser aquilo que o Senhor diz que nós somos. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente avançar para o assunto da vida da igreja, o Espírito Santo colocou esses textos no meu coração. Nem sei se a gente vai conseguir avançar no assunto da história da igreja. Espero que sim. Mas eu sempre peço para o Senhor um caminho para onde começar, sabe? E hoje o Senhor me deu esse. Então, nós vamos, antes da gente adentrar no ensino que nós estamos estudando sobre a história da igreja, eu vou pelo menos trazer assim para os irmãos um pouco de explicação de algum significado de algumas palavras aqui, porque nós temos dificuldade. Por exemplo, o texto de Mateus que nós lemos, ele é muito claro, mas existem algumas palavras aqui que fica um pouco difícil da gente assimilar. Por exemplo, no versículo 13, o Senhor vai falar que nós somos o sal da terra. E aí ele fala assim, ó, e se o sal se tornar insípido? Essa é a palavra que eu acho que nós temos dificuldade de compreendê-la. Se o sal se tornar insípido, para que se há de salgar? Com que se há de salgar? Para nada mais presta. Essa palavra insípido, ela tem dois significados, tá? Eu vou passar os dois para os irmãos, para a gente tentar compreender mais claramente. O primeiro deles, tá? O primeiro deles significa que se o sal não funcionar mais como um protetor, como uma proteção. Porque o sal, hoje, a gente conhece o sal, como que a gente conhece o sal hoje? O sal hoje a gente coloca na carne, para dar sabor. Então ele fala assim, insípido é uma coisa sem sabor. Não, tudo bem, pode ser, não estou dizendo que não é. Mas a principal função do sal, nos dias que esse texto foi escrito, não era essa. Lembrem-se que nós não tínhamos geladeira, nem freezer, nem gelo, nem refrigeração. Então, como que você conservava a carne? Com sal. Se você pegasse um peixe lá no mar, você tinha que limpar ele e salgá-lo, senão você tinha perdido o peixe, né? Você não chegava em casa com ele. Então, o sal era aquele elemento que era colocado sobre a carne para preservá-la da podridão, para que as moscas não botassem lá e não apodrecessem. Agora, se o sal não servisse para preservar um alimento, então você podia jogar ele fora, porque era para isso que ele era usado. Então, o Senhor, Ele está dizendo para nós que é isso que Ele veio fazer conosco. Ele veio nos fazer sal da terra. Então, irmãos, a vida cristã, e eu vou falar aqui uma coisa para os irmãos, difícil de ouvir, mas a vida cristã, ela é a vida da palavra de Deus. E nós precisamos realmente estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, orar sobre a palavra de Deus e deixar que todos os princípios da palavra de Deus governem a nossa vida em todos os aspectos. Por quê? Porque quando nós fraquejamos em qualquer um desses aspectos, e isso acontece, irmãos, mas quando nós fraquejamos em qualquer um desses aspectos da palavra de Deus, é como se a gente fosse para o mundo uma brecha para a podridão. Sabe, tipo assim, ó, vou dar um exemplo bem lá em cima, né? Há 50 anos atrás, aqui no Brasil, um crente não roubava. Um crente não comprava fiado e deixava de pagar. Um crente não... Vou falar a verdade, um crente nem mesmo se vestia como o povo brasileiro normal. Havia uma diferença moral no que era um cristão, uma diferença moral enorme. É verdade que tinha muito legalismo, tinha muita coisa, tudo bem, eu não vou discordar disso não, mas onde você tinha um crente de verdade, você tinha ali uma referência,
Então, se você estivesse falando de putaria e chegasse um irmão, a conversa acabava. Se você estivesse falando mal do patrão e chegasse um irmão, a conversa acabava. Se você estivesse, contando piadinha sem graça e chegasse um irmão, a conversa acabava. Sabe por quê? Porque de alguma maneira, o padrão de vida daquele irmão era como que um sal. Era como que um sal. Aonde ele chegava, aquelas coisas tinha que parar. Estava lá a fofoca, a irmã chegava, falava assim, gente, vamos orar? Entende isso? Então, esse é o aspecto do texto aqui, vocês são o sal da terra. Então, a gente precisa que o Espírito Santo nos dê clareza sobre isso, porque nós estamos num mundo hoje, onde, falo isso com muita tristeza, irmãos, porque é muito triste falar isso, mas onde nós não temos funcionado como sal, nem dentro de casa. Nem dentro de casa a gente é referência, nem para a família, nem para os filhos a gente é referência, de sinceridade, de verdade, de caráter, de zelo, de cuidado, de capricho, de compromisso. A gente tem falhado. E quando a gente fracassa nesses aspectos, a gente só serve para uma coisa: ser pisado. Nós viramos piada, irmãos. Nós viramos piada. Antigamente, quando falava assim os crentes, havia uma certa palavra de respeito. Podia não concordar com a maneira que você andava, mas respeitava. Hoje não. Hoje se fala assim, liguei para a pessoa, me atendeu que nem um cavalo, e agora eu descobri que é pastor. Não é uma piada muito terrível? Fiz negócio com o cara, prometeu uma coisa, me vendeu outra, agora eu estou indo lá para trocar, não quer trocar, e é pastor, é crente. Então, é sobre isso que o Senhor apresenta aqui no Sermão do Monte, e eu vou dizer para os irmãos, humanamente falando, é impossível para nós reverter isso, humanamente falando. Cristo precisa ocupar o seu lugar de preeminência dentro de nós, como Senhor, para que aconteça isso. O Salvador, graças a Deus pelo Salvador, mas se a gente conhecer Jesus somente como Salvador, nós vamos continuar assim. Cristo precisa exercer o senhorio dele na nossa vida, a ponto da gente estar disposto a sofrer espólio dos nossos bens, por causa do santo nome dele, para que nós voltemos a ser o sal da terra. Essa é a palavra, né? Então, tudo bem, é muito bom quando você tem aquele temperinho gostoso, que dá sabor às conversas, muito bom, né? Porque pode ser também, tá? Vamos falar assim, né? Você está naquela reunião lá, onde ninguém fala coisa com coisa, e estão falando nada com nada, em um mundo vazio, sem esperança, e você se levantar e falar assim, gente, não se esqueçam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, glória a Deus. Você colocou um temperinho lá, deu uma melhorada, mas mais importante do que usar o sal como um temperinho lá, nas rodinhas de conversa, é você ser aquela pessoa, aonde a podridão chega, mas não passa. Podridão pode chegar em você, mas dali ela não vai passar, né? Podridão pode estar dentro da tua casa, mas a hora que chegar em você, ali ela para, não vai entrar. Isso é ser o sal da terra. Vamos para o texto, né? Ele continua dizendo assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Graças a Deus por isso. O Senhor já fez isso. Quando o Senhor nos salvou, Ele nos salvou assim, haja luz. É isso que Paulo fala no texto que nós damos em 2 Coríntios. O Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Quando Ele disse isso? Lá em Gênesis. Haja luz e houve luz. Está falando assim, o mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do Evangelho
da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, se isso não acontecesse, nós estávamos lá perdidos. Se a gente está aqui hoje é porque um dia o Senhor trouxe luz. E essa luz mostrou que a gente estava perdido e que Jesus era o Salvador. Esse é o haja luz. Só que agora, o Senhor está dizendo assim, ó, vocês são a luz do mundo. E ele continua dizendo assim, ó, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse é o projeto de Deus. O Senhor está fazendo de nós, Ele está nos unindo para isso, para nos fazer aquela cidade padrão, aquela cidade modelo, aquela cidade celestial. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que Abraão, ele pôde viver aqui na terra como peregrino, forasteiro, estrangeiro, porque os olhos dele estavam focados naquela cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e construtor é Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala para eles assim, olha, não se iludam com as políticas aqui da terra, porque a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor, governador e Rei, Jesus Cristo. Sabe, então nós precisamos aprender a viver aqui nesse mundo, como essa cidade edificada sobre um monte. Para quê? Para ser luz. Para ser luz. Agora, ele continua o texto dizendo assim, ó, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O máximo que a gente sabe sobre esse termo alqueire aqui é um pedaço de terra. Esse é o conhecimento que a gente tem de alqueire. Então a gente tem dificuldade de compreender a tradução, porque na nossa língua alqueire é um pedaço de terra, não é verdade? Ou alguém conhece outro tipo de alqueire aqui? Esse termo, ele era usado para aquela vasilha, vou usar essa palavra que é mais fácil vocês entenderem, aquelas latas que se usavam, na época não tinha lata, era feito de barro, mas aquelas latas que se usavam para medir grãos, uma lata de feijão, uma lata de arroz, uma lata de trigo, isso se chamava alqueire, isso. Então o tradutor poderia ter colocado assim para nós, ó, não se acende uma vela, porque aqui, tá, poderia ser, na época não era vela, era uma tocha, né? Ela fala assim, ó, não se acende uma vela para colocar debaixo de uma lata. Ou seja, o Senhor está dizendo que Ele não fez a gente luz para a gente ficar escondido numa denominação, num sistema religioso, ou numa vida isolada de crente que não tem comunhão com ninguém. Não foi para isso que o Senhor nos acendeu. É isso que Ele está dizendo. A gente não foi aceso para ficar escondido. Então é esse o termo, tá? Não se acende uma lamparina, né? Aqui está a candeia, e se coloca debaixo de uma lata. Mas no candeeiro, o que era o candeeiro? Deixa eu achar um exemplo aqui prático para vocês. Olha só. O lugar de colocar luz aqui nesse prédio é essas vigas, está vendo? Porque elas estão ali, muito bem colocadas ali, né? Graças a Deus que elas estão ali. A gente tem iluminação aqui. Imagina à noite, sem luz, a gente precisa acender aqui, e essas lâmpadas, o eletricista tenha decidido colocar elas debaixo desse trem aqui. Como ia ficar esse salão? Nas mais densas trevas. Então o lugar da lâmpada é aqui. Naquele período, naquela época, havia uma peça chamada candeeiro. Aqui está candeia, mas no original é a mesma palavra, candeeiro. O candeeiro era uma peça era uma peça única, cheia de espevitadeiras, aonde você colocava azeite por dentro dele e acendia as espevitadeiras e ficava aquele monte de vela lá, monte de, vamos dizer assim, de língua de fogo, de pavio aceso.
Aí você pegava aquilo, colocava lá no alto da casa, toda a casa estava iluminada. Quando a palavra de Deus fala que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, sabe, essa é uma realidade espiritual que nós temos, diferente do mundo. Nós estamos sempre numa posição mais acima. Por isso que a gente está em destaque. Então, se um irmão recebe propina e coloca na cueca, o país inteiro vai ficar sabendo. Porque ele está colocado numa posição mais alta. Sabe? E é por isso que a gente tem que vigiar com a maneira como a gente anda nessa vida. Porque querendo ou não, o cristão está numa posição acima e é uma referência. Então agora eu posso dizer isso para vocês, sem sombra de dúvida. O nosso país está um caos de corrupção, de prostituição, e os padrões morais estão sendo tudo jogado na lata do lixo. E isso tem acontecido principalmente porque a igreja não tem sido nem sal, nem luz. Nem sal, nem luz. Como nós precisamos realmente voltar às bases. Porque isso tem acontecido, porque de certa forma, como Judas falou, a graça tem sido diluída. Quer ver? Vamos dar uma olhada no texto lá. Judas. Judas é a última epístola, fica atrás de Apocalipse. Judas. Versículo 3 e 4. Judas, ele vai escrever sua carta. E ele fala assim, olha: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele queria escrever sobre o Evangelho, mas o Espírito Santo levou ele a escrever, os irmãos, sobre a importância da batalha necessária para preservar a fé. A fé, a batalha que estava sendo envolvida. E por que a igreja estava envolvida com essa batalha? Porque os hereges já tinham entrado, sutilmente, e eles estavam transformando em dissolução, ou seja, eles estavam diluindo a graça de Deus. Eles não estavam trazendo a mentira, não, eles estavam misturando a verdade. Eles estavam fraquejando os princípios. Eles estavam já deixando a coisa solta. E ele vai falar que eram homens ímpios, disfarçados, que eram falsos mestres, que não tinham conversão. Eles tinham chegado ali com a sabedoria humana, e eles estavam misturando a filosofia com a graça, com a verdade, com o evangelho, com a lei, e entregando um pacote diferente para as pessoas, e levando os irmãos a perder de vista que Jesus é o dominador, é o soberano, é o todo-poderoso. Não, vamos tirar esse Jesus de lado e vamos colocar o Jesus do The Chosen, o bonzinho, o político, o amiguinho de todo mundo. Esse vai vender bem. Isso é assim que se dilui a verdade. É assim. Então, irmãos, por causa disso, eu penso que é importante a gente conhecer a história da igreja. Eu sei que é maçante, eu sei que é difícil, sabe, é muito mais gostoso a gente ouvir falar de Cristo, do Espírito Santo, do poder de Deus, da obra da graça, do que estudar a história da igreja. Mas estudar a história da igreja é necessário para quê? Sabe, pensa bem
o Robson, você que perdeu o pai faz pouco tempo, se você tivesse o privilégio de sentar com teu pai, e teu pai falar para você assim, ó, filho, eu vou contar para você a história, a minha história, para você não cometer os mesmos erros. E não, eu vou contar para você a história do meu pai, depois a minha história, para você poder fazer algo diferente. Porque, irmãos, a gente não sabe. A gente vive nessa vida aqui assim, ó, errando para aprender. Errando para aprender, porque a gente não tem ninguém que chega e senta e tem coragem de mostrar os erros que ele cometeu, para a gente não cometer. Sabe, fala assim, ó, quero mostrar para você os erros que eu cometi. Os erros que eu cometi quando eu namorei, quando eu casei, quando eu arrumei meu primeiro emprego, quando eu abandonei a escola, tal. Contar os erros, a gente gosta de contar vantagem, né? Sentar com os filhos e falar assim, ó, no meu tempo era isso, era aquilo. A gente não senta comigo e fala, filho, olha, no meu tempo, eu fiz tudo errado. Podia ter feito assim, 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 mas eu fiz assim, assim. Então a história da igreja, ela vai ajudar a gente a ver isso. A gente vai ver os acertos e os erros. E isso vai nos ajudar, sabe, a buscar do Senhor um caminho para hoje. Não é para a gente voltar a ser a igreja de Jerusalém ou de Antioquia, não, mas para hoje a gente não cometer os mesmos erros e a gente dar passos assertivos na direção daquilo que o Senhor está buscando. Então, irmãos, vamos lá para Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 3. Eu vou fazer assim, eu vou voltar a leitura um pouquinho, ainda que nós já lemos isso, mas eu penso que é muito importante. Vou voltar a leitura um pouquinho no capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós estamos falando aqui da igreja em Jerusalém e de como foi o início dela. E o texto deixa claro para nós, né, que esses irmãos que foram salvos passaram a ter uma vida em comum. Koinonia é isso, é ter uma vida em comum. E como fruto dessa vida em comum, provavelmente, porque o texto usa aqui todos os dias, então provavelmente, eu não estou dizendo que 3.000 irmãos se reuniam no mesmo lugar todo dia, não estou dizendo isso, e eu sei que não havia nem estrutura para isso. Mas o texto está dizendo que esses irmãos, todos os dias, eles se ocupavam em estar juntos, para aprender a palavra de Deus, para conhecer a doutrina dos apóstolos, né? Que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo. Eles também estavam juntos para comunhão dos apóstolos, ou seja, eles estavam aprendendo a viver uma vida de família. Nós estudamos isso aqui semana passada. Eles estavam aprendendo a viver uma vida de família, a viver uma vida de comunhão, juntos. Eles tinham essa realidade de que eles eram um. E eles também partiam o pão juntos. E eles também perseveravam nas orações juntos. E aí, o texto continua dizendo que em toda a alma havia temor. O texto também dizia que, através dos apóstolos, muitas maravilhas e sinais se faziam. E discorrendo
o estudo, nós vamos ver que não era só através dos apóstolos. Depois nós vamos ver isso acontecendo através dos evangelistas e até mesmo de alguns diáconos. Mas o que acontece é que a vida de Cristo, o poder do Senhor, estava sendo manifesto através da igreja. Era Cristo mesmo que estava ali, como está aqui, operando, ou pelo menos desejoso de operar, tudo por meio dos irmãos. Então o texto vai dizer no versículo 44, a seguinte frase: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí nós chegamos na grande barreira de interpretação desses dias, porque eles dizem assim, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Vamos parar para falar desse assunto aqui, porque a maioria dos estudiosos desses dias fala assim, quer se perder, faça isso, porque isso foi uma coisa para lá e não para cá. Então eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, claro que a gente nunca deve fazer nada na carne, mas vamos pensar junto que o Espírito Santo, ele batizou aqueles irmãos num corpo, e o Espírito Santo revelou para aqueles irmãos que eles eram uma família, que entre eles não havia mais a distinção sanguínea como há no nosso meio hoje. Agora, vamos falar assim, se a gente estudar com carinho o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver que a grande barreira que o Senhor Jesus encontrou na religião judaica, a grande barreira que fez oposição ao Evangelho, a que mais fez oposição ao Evangelho, se chamava mamonismo. Jesus falou assim, ninguém pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao judaísmo. Falou isso? Não tinha nada a ver com o judaísmo, tinha a ver com o mamonismo. Vocês não podem servir a Deus e a mamon, ou algumas traduções, e as riquezas. Então, se você fosse no judaísmo, a ênfase da pregação lá, está lá em Mateus 23, a ênfase da pregação do judaísmo é a seguinte: qualquer que jura pelo altar, nada é, mas aquele que jura pelo dinheiro que está no altar é devedor. Qual que era a ênfase da mensagem? Dinheiro. A ênfase estava no dinheiro. Ou seja, aquele espetáculo que era feito pelos sacerdotes tinha em vista a arrecadação. O socorro aos pobres daquela época tinha em vista a arrecadação. O assistencialismo daquela época tinha em vista a arrecadação. A política daquela época tinha em vista a arrecadação, ou seja, tudo era em torno da arrecadação. Mas quando o Evangelho começou, aconteceu algo tão diferente, que eu penso que o Senhor estava quebrando nos irmãos o primeiro grande inimigo do Evangelho. Não tem nada de errado nos irmãos vender os bens e repartir com quem está passando necessidade. Não tem nada de errado, nem naquela época, nem em época nenhuma. Eu acho que a gente não deve fazer isso na carne, como Ananias e Safira, para mostrar que a gente é mais crente, que a gente é espetacular. Eu acho isso uma aberração. Ou a gente criar uma denominação, onde para os irmãos entrar tem que vender os bens e colocar no pé do apóstolo, né, para poder administrar. Não, isso é uma aberração. Mas irmãos, que coisa linda que o Espírito Santo fez com aqueles irmãos. Imagina só, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. No meio desse grupo, quantos estrangeiros não tinham deixado tudo lá onde eles viviam e agora estavam ali em Jerusalém, querendo conhecer melhor o Senhor, querendo conhecer um pouco mais, querendo saber um pouco mais, querendo crescer um pouco mais. Aí se falava assim, Isaías falou, não, mas onde está escrito Isaías, onde é isso? Porque aqueles rolos só existia lá no templo, na sinagoga, só entre os sacerdotes, e agora você precisava ter recursos
para fazer cópias desses rolos para distribuir para os irmãos, você precisava ter recursos para abrigar esses irmãos de fora na casa dos outros irmãos. Então, naquela casa, ontem mesmo eu recebi uma pessoa em casa, mais uma, né, que já tem uma morando lá, ontem eu recebi mais uma. Como é difícil, vou até ver se os irmãos me arrumam um colchão hoje aqui para me levar, que essa noite eu tive que dormir lá de qualquer jeito, sabe, para poder receber mais um. Então você imagina aqueles irmãos da Grécia, de Chipre, de Antioquia, tudo lá querendo conhecer mais o Senhor, e eles não queriam ir embora dali, porque os apóstolos estavam ali, com o testemunho de Cristo, as escrituras alguém tinha lá, e eles não podiam ir embora sem nada, eles tinham que se encher da palavra, eles tinham que se preparar para ir ganhar o mundo. Então o irmão tinha uma chácara, ele vendia, falava, usa para a obra. O irmão tinha um sítio, ele vendia, falava, usa para a obra. Eu tenho 2, por que eu preciso de 2? Deixa isso aqui. E foi isso que aconteceu ali. Os irmãos venceram o mamonismo e supriram as necessidades de Cristo. Eles não criaram obra social. O problema não era drogado, o problema não era andarilho, o problema não era aleijado, o problema não era doente, o problema não era esse. É a igreja funcionando, é uma família, porque assim, se o irmão Michael hoje descobre que a filha dele está com leucemia e precisa fazer uma cirurgia de 50 mil reais, ele vai vender alguma coisa, vai pegar o dinheiro e vai fazer, porque é a família dele. É isso que aconteceu aqui. Os irmãos descobriram da noite para o dia que havia uma família de 3.000 irmãos que necessitava de socorro. Ninguém vai passar necessidade, porque Deus nos tem dado recursos. Foi isso que aconteceu naqueles dias. E eu não aconselho os irmãos a sair vendendo as coisas aí não, mas eu aconselho os irmãos a buscar do Espírito Santo a mesma consciência, o mesmo coração, o mesmo amor uns para com os outros. E quando você souber que você tem um irmão que está em algum lugar passando necessidade, e porventura você tem esse recurso, que você tenha liberdade no Senhor, de honrar o Senhor com os teus recursos, socorrendo o teu irmão que está passando necessidade. Esse é o princípio que está aqui, e foi assim que a igreja começou, e é assim que a igreja deve terminar. Não vamos colocar isso como um assunto do passado não, porque é bobagem, é besteira, é coisa de gente rico. Gente rico fala assim, nós não podemos andar com os pobres, senão eles vão tirar nossos bens. Mas nós que somos pobres podemos tratar desse assunto tranquilamente, porque lá em casa tem uma caixa de ovo lá, e eu estou pronto para dividir com quem precisar. Graças ao Senhor. Vamos lá. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Agora eu tenho que tratar disso com os irmãos. A igreja de Jerusalém, ela nasceu dentro do judaísmo. E os judeus tinham uma idolatria e uma obrigação e uma responsabilidade e algumas outras coisas com esse templo que não tem nada a ver com o que hoje nós chamamos de templo. Eu já devo ter falado disso para os irmãos, sobre como era esse templo que havia lá em Jerusalém, que foi construído por Neemias, Esdras, Zorobabel, reconstruído, né? Porque Salomão construiu primeiro esse templo, depois Nabucodonosor destruiu, porque o povo tinha o templo, mas não tinha Deus, então Deus foi lá e falou assim, não vou deixar meu nome mais aqui, foi para cinza. Mas depois Neemias, Esdras e Zorobabel reconstruiu, com vista em uma coisa, cumprimento da palavra, porque havia profecias que quando o Messias viesse, ele seria levado ao templo. Foi para isso que aquele templo foi construído. Mas o judaísmo se apossou daquele prédio, transformou aquilo num negócio, de tal forma que quando Jesus chegou lá, ele nunca teve aquele templo como a casa dele. Ele falou assim, essa casa deveria ser chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões. E a última palavra que Deus deu sobre aquela casa
foi a seguinte, a última. O Senhor falou assim, ó: a vossa casa ficará deserta, e ela será derrubada, e não ficará pedra sobre pedra. Então essa profecia, ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito entrou lá, botou fogo naquela casa, matou um monte de judeu, espalhou judeu para o mundo inteiro, e até hoje esse templo não foi construído, mas o judaísmo e o turismo mundial ainda fatura muito dinheiro com evangélicos que todos os dias atravessam o oceano com os seus dólares para ir colocar um papelzinho de pedido de oração lá no Muro das Lamentações, o que também é outra aberração para o povo de Deus, outra aberração. Mas a igreja em Jerusalém, os irmãos ainda iam ao templo, e eles iam naquele horário da tarde, na hora do sacrifício da tarde, que é mais ou menos o horário que o Senhor expirou na cruz, que Ele é o sacrifício da tarde. Mas vamos dizer assim, o Espírito Santo ainda não havia dado toda a compreensão para os irmãos sobre esse assunto, e então havia um conceito no coração daqueles irmãos em Jerusalém, que eles tinham que guardar a lei de Moisés, que eles tinham que guardar o sábado, que eles tinham que celebrar as festas judaicas, e que eles tinham que ir ao templo orar, às 3 da tarde. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos, o texto diz que eles começaram a fazer isso junto, ou seja, eles iam junto, era a igreja indo para o judaísmo, porque ela nasceu lá dentro, e o Senhor não falou assim, ó, vocês vão sair, não, porque o Senhor veio buscar e salvar o perdido, e aquela Jerusalém daqueles dias estava tão em trevas quanto todo o resto do mundo. Então vamos dizer assim, ó, Paulo, quando ele prega em Atenas, ele fala assim, ó: passando pela cidade de vocês, eu vi muitos altares, inclusive um ao Deus desconhecido. Esse que vocês adoram sem saber, é o que eu venho anunciar a vocês. Agora vamos ver qual é a mensagem de Pedro no templo, porque Pedro também, ele vai no templo, provavelmente ele vai no templo orar, ele não está pensando que ele vai lá para pregar o evangelho, ele como um judeu, ele está indo no templo orar. Olha o texto, fala assim, ó, capítulo 3, versículo 1, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, estava indo orar, como um bom judeu, ele estava indo lá bater o cartão, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Ou seja, até o coxo ia lá pedir esmola, porque era um lugar onde todo mundo ia. Todo judeu ia no templo orar, naquele horário, era o lugar que o povo estava. Então agora Pedro e João, eles estão indo ao templo orar, como de costume, vamos dizer assim. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que desse esmola, que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheceram-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espanto e assombro pelo que acontecera.
E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como que por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no nome dele, fez o nome dele fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de vocês, essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos líderes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar cada um de vós das vossas iniquidades. Essa foi a mensagem. Essa foi a mensagem. Essa foi a mensagem que Pedro e João pregaram. Sabe aonde? Lá na casa de Deus. Lá no templo. Lá no alpendre de Salomão. Só tem uma coisa, irmãos. Eles não podiam fazer isso. Sabe por quê? Porque lá tinha sumo sacerdote, sacerdotes, atalaias, levitas, que tinham a responsabilidade de fazer esse serviço. Eles tinham que ir lá orar, quietinho, ajoelhado no chão lá e orar. Não sei se vocês viram o cenário, né? Lá no Muro das Lamentações, aqueles homens, chapéu preto, roupa preta, de joelho no chão, batendo a cabeça na pedra: Messias, quando você vai vir? Messias, quando você vai vir? Era isso aí. Esse era o ritual. Jesus, antes de partir, falou para eles assim: ó, vão matar vocês por minha causa. Vão expulsar vocês da sinagoga por minha causa. Ou seja, o Senhor não falou para eles assim: ó, sai da sinagoga e abre a sinagoga dos crentes. Não. O Senhor nunca falou isso para eles: ó, sai da sinagoga e abre a sinagoga dos crentes. Não. O Senhor falou para eles assim: ó, expulsar-vos-ão das sinagogas. Por quê? Por causa disso. Eles vão lá. Era a responsabilidade deles como judeu ir lá. Naquela hora, orar. Então,
Quando ele chega lá na porta, o Espírito Santo coloca lá um paralítico, um coxo de nascença, velho, conhecido de todo mundo. E eles estão indo quietinho lá, entraram no tempo para orar. Quando de repente o paralítico olha para eles, como esses meninos olham para a gente no sinaleiro, né? E fala assim: moço, eu estou com fome, você não tem nada para me dar não. Não é assim? Olharam para ele assim, e falaram assim: você não pode me dar uma esmola? Então Pedro e João, fitando os olhos nele. Irmãos, essa é uma lição para nós, viu? Deixa eu dar uma lição para vocês aqui que o Senhor tem me dado, tá? Todos os dias eu encontro muita gente necessitada. E eu estou aprendendo pelo Espírito Santo a olhar no olho deles. Porque é mais fácil dar uma moeda. É mais fácil dar uma moeda do que perguntar qual é o nome da pessoa. De onde ela vem, para onde ela vai. Sabe? Então aqui a gente vê, de certa forma, que esses dois apóstolos, movidos pelo Espírito, eles têm empatia com aquele paralítico que está pedindo esmola. Empatia. Pedro e João, fitando os olhos nele, vão dizer para ele assim, ó: o que você busca em mim, eu não tenho. Já pensou você falando isso para o Zé da Moedinha? O Zé da Moedinha, ele só quer 10 centavos para inteirar os 4,90 que ele tem para dar 5, para ele correr lá no Pindorama buscar uma pedra. Só isso que ele quer. Ele olha para você, ele vê a pedra. Então ele nem olha para você. Ele fala assim: moço, você tem 10 centavos para me ajudar? Já pensou? Você olhar para ele, perguntar o nome dele e falar assim: ó, o que você está procurando eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. É bem mais difícil, não é? A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Às vezes nós estamos cheios de moeda. Eu mesmo sou um que carrego lá no console, lá, ó, um monte de moeda, que é para entregar para esses moleques aí, sabe? Tchau. Oh, Deus abençoe você, moço. Oh, meu Deus. É o contrário, né? É o contrário. É o paralítico que está abençoando o profeta. É o contrário. Então o Senhor tem me movido a isso, sabe? A parar meu trabalho, sentar com alguém e falar assim: de onde você vem? Quem você é? O que você ganha com isso? Qual que é o teu propósito de vida? Para onde você está indo? É isso mesmo que você precisa? Sabe? Graças a Deus, eu já estou com uma listinha aqui, sabe? De nomes, de homens, que o Senhor me deu graça de pregar o Evangelho para eles, na rua, graças a Deus. Mas irmãos, esses homens, eles estão levando Jesus para dentro do judaísmo. E o que Jesus vai fazer lá dentro do judaísmo? Vai rezar? Não, Jesus vai revolucionar aquilo lá. Porque quando aquele paralítico levanta e entra andando, aquele sacerdócio perde o sentido para aquela multidão de povos que estava ali iludida. Perde o sentido, porque eles olham para trás e vê um ex-paralítico no meio de 2 homens, andando, pulando e louvando a Deus. E olha que não tinha nem um músico lá não, era quem estava louvando era o paralítico mesmo. Era o paralítico que estava louvando. O que será que ele estava cantando, irmãos? Sabe o que ele estava cantando? Eu não sei, mas o que ele estava cantando vinha do coração, porque ele era um paralítico que estava louvando a Deus. Então isso fez com que aquela multidão tirasse os olhos lá do prédio, do sacrifício, do altar, do sacerdote, de todas aquelas coisas, e olhasse para a porta do alpendre de Salomão, olhasse para o lado do alpendre de Salomão. Sabe quem vivia ali naquele alpendre ali? Sabe quem sentava naquele alpendre para ensinar por 3 anos, todas as vezes que ia em Jerusalém, ia lá ensinar, sentava lá? Jesus. Outrora quem ocupava aquele lugar era Jesus. Agora Jesus estava lá nos apóstolos. É isso, irmãos, Jesus estava lá nos apóstolos. Então quando aquela multidão chega maravilhada: como que vocês fizeram isso? O que aconteceu? Nossa, de onde veio esse poder? Então Pedro se levanta e prega essa mensagem maravilhosa, que eu quero tirar aqui só uma frase,
que eu acho que ela é necessária para nós hoje. Porque Pedro fala assim, ó, não fiquem vocês espantados com o que está acontecendo, olhando para nós, achando que aqui está a mão de Deus, como uns põem aí nas placas, né? Ou achando que está assim, ó, o poder de Deus está aqui, ou eu sou o ungido de Deus para curar. Não, Pedro falou assim, nós não somos isso não, nós não somos nada disso, não existe essa virtude em nós somos homens comuns como vocês. Esses está aqui são por causa da fé que vem pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus que fez esse andar, e vocês estão vendo o poder do nome de Jesus. Vocês mataram a Jesus, vocês negaram a Jesus, vocês falaram fora com esse, mas ele continua amando vocês. Arrependei-vos e convertei-vos, para que vocês também sejam sarados. Foi isso. Essa foi a mensagem. Eles foram lá naquele templo, eles não foram lá aprender a rezar, não foram lá decorar salmo, eles não foram lá cantar louvor, eles não foram lá fazer nada disso. Eles foram lá soltar uma bomba lá dentro. Foi isso que eles fizeram. Eles soltaram uma bomba lá dentro. E o nome da bomba? Jesus. Sabe, irmãos, eu falo isso com muita tristeza, mas já tem anos que tem dias que eu sou movido para ir em lugar de culto, e eu vou assistir o culto, e eu participo de um culto onde Jesus não é exaltado, onde Jesus não é comentado, onde Jesus não é tocado, e eu sou um fracote, porque a vontade que dá é levantá-la do meio e falar assim, ó, tá faltando Jesus aqui. Era isso que a gente devia fazer, porque foi o que esses homens fizeram. Eles foram lá com muito amor, eles foram lá anunciar Jesus. E quando eles terminam, quando Pedro e João terminam de pregar essa mensagem tão maravilhosa, olha só o que acontece. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes. Ou seja, enquanto eles estavam pregando, chegou lá a liderança. Chegou, alcançou a liderança. A mensagem alcançou a liderança. Sobrevieram os sacerdotes e os atalaias também, ó, tá aqui, ó. E o capitão do templo. E quem mais? Os teólogos, ó, e os saduceus. E olha o que diz o verso 2: doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Você acha que ia acontecer a mesma coisa hoje? Se a gente fosse nesse lugar e anunciasse que a salvação não é por uma placa, não é por um pastor, não é por um prédio, não é por uma oferta, não é por um profeta, mas que é em Jesus, 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 Jesus e só Jesus? Você acha que a gente ia apanhar nesses lugares ou não? Então foi isso que aconteceu aqui, ó. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, aleluia. E chegou o número desses homens quase 5.000. Olha só, a igreja cresceu lá dentro do judaísmo, irmãos. Que coisa maravilhosa. Os irmãos estavam presos, mas o resultado da obra era fantástico. E aconteceu que no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram. Olha, agora eles são chamados para pregar para a liderança. Agora tá só a nata. Eles saem da cadeia e são colocados lá no meio da nata. Só a nata do judaísmo. Os donos do templo. E aí, eles falam assim, ó, com que poder, ou em nome de quem fizesse isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, ancião de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, ou seja, até esse foi preso junto, ó. Até esse foi preso junto. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham para contradizer. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse homem, não fale mais nesse nome a homem algum. Então chamaram-os e disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vocês se é justo diante de Deus, ouvir vocês, do que ouvir a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e oraram. Eu vou terminar com a oração deles, mas eu quero só fazer mais um último comentário com os irmãos sobre esse assunto. Esses irmãos foram dentro do quintal do inimigo, foram lá dentro do templo e anunciaram a Jesus. E causaram a maior confusão que você pode imaginar lá. Mas do meio daquela confusão, saiu 2.000 almas de salvos. E mesmo toda a liderança do judaísmo pôde ouvir a palavra. Eles ouviram a palavra. Todos, sacerdote, sumo sacerdote, atalaia, chefe de tudo que você pensar, escriba, fariseu, saduceu. Quando aqueles irmãos terminaram de pregar, eles tiveram que reconhecer que aqueles homens estavam com Jesus. Fala, esses estiveram com Jesus. Mas a religião nunca vai mudar. E aqui está o primeiro exemplo, irmãos, que a religião nunca vai mudar. Ou seja, a gente vai para a religião mudar ela, sabendo que ela nunca vai mudar. O que vai acontecer é que algumas pessoas vão ver Jesus e vão sair. Por isso que essa palavra igreja significa os tirados para fora. Então, sabe, irmãos, a gente não tem nenhum problema com religião. A gente vai lá levar Jesus. E aí, como nós estávamos conversando no café ali, no momento em que Jesus é ministrado, nós somos rechaçados. Quando fica só Jesus falando, vocês vão embora daqui. Eles fizeram isso. Eles convenceram, ou pelo menos eles pregaram para aqueles homens, que não havia salvação em nenhum outro nome. Já pensou você fazer isso hoje, dentro da congregação cristã, no dia do batismo? Você se levantar lá
e falar assim, ó, não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Esse tanque não salva ninguém, só o nome de Jesus. Já pensou numa coisa dessa? Que grave, que terrível. Vai apanhar, não vai? Vai ser preso, vai. Se for lá nos Atalaia, lá toma um cacete, não toma? Mas os irmãos, eles estavam cheios do Espírito Santo e cheios de amor por eles, porque o judaísmo era parte da vida deles. Eles não imaginavam que ia causar uma confusão lá, o que eles imaginavam é que ia ser uma bênção eles ir lá orar. Mas quando eles chegaram lá, o Espírito Santo usou eles para revelar Jesus, e na medida que Jesus foi revelado através da vida deles, aquele homem foi curado, e eles pregaram o Evangelho, muitas almas foram salvas, mas o sistema partiu para cima deles, como um lobo feroz defendendo a sua presa, e então eles foram presos, eles foram inquiridos, e eles foram colocados para fora. Então eles foram para casa, e provavelmente para onde eles foram, a igreja já estava lá, porque naqueles dias o lugar da igreja era de casa em casa. Então eles chegam nos seus, ou seja, eles chegam no local onde eles estavam, e muitos irmãos estavam lá provavelmente orando por eles. Então eles chegam lá, e quando eles chegam lá, que eles contam o que aconteceu, os irmãos fazem uma oração. Aqui nós temos a primeira oração corporativa da igreja, e eu quero deixar uma tarefa para os irmãos, durante a semana, leiam com cuidado essa oração, para os irmãos começar a compreender mais claramente o que significa a oração corporativa da igreja, ou seja, o que significa orar junto, segundo a vontade de Deus, e não segundo as nossas necessidades, porque normalmente nós oramos pelas nossas necessidades, nós nos reunimos para orar por irmão que quebrou a perna, para o irmão que voltou para as drogas, para o irmão que não está conseguindo pagar as contas, para a irmã que está enferma, normalmente é essa a nossa motivação de oração, né? E não estou dizendo que isso está errado, irmãos, mas a oração corporativa da igreja, ela deve ter como princípio básico, buscarmos juntos orar pelos interesses do Senhor, para com a nossa vida, com a nossa cidade, com a nossa nação, com nossos irmãos. Esse deve ser o propósito das nossas orações, porque essa é a nossa maior necessidade. Sabe, a maior necessidade que nós temos hoje aqui, irmãos, é Cristo. É Cristo. Sabe o que aconteceu no século XV? Sabe, eu acho que foi no século XV, não tenho certeza, mas o Papa da época, ele chamou um teólogo, chamado Tomás de Aquino, para conhecer a Basílica de Roma, e eles estavam lá dando volta em torno da Basílica, quando o Papa pegou e falou para ele assim: irmão, nós não podemos mais dizer como Pedro e João, não temos prata nem ouro, porque hoje a igreja está muito rica. Então Tomás virou para aquele Papa e falou assim: por outro lado, nós não podemos dizer a nenhum paralítico, levanta e anda, porque a igreja está muito pobre. Essa é a situação, irmãos, essa é a situação nossa hoje, ou seja, o mesmo mamonismo que havia tomado conta do judaísmo, matou o catolicismo, e está matando o evangelicanismo, e eu vou dizer para você, uma coisa um pouco pior, está matando a gente também, está matando a gente também, porque se a gente pegar as nossas orações e dividir nas porcentagens, nós vamos ter que confessar que a maior porcentagem das nossas orações é: Senhor, me ajuda a ganhar dinheiro, Senhor, me ajuda a recuperar o dinheiro, Senhor, não me deixa perder dinheiro, Senhor, me capacita a ter mais dinheiro. Então, irmãos, é uma pena dizer isso, mas esse é o tempo que nós vivemos. Então, o Senhor precisa vencer em nós o mamonismo. Como que isso será vencido, irmãos? Quando nós começarmos a nos reunir para orar segundo os interesses do Senhor. Senhor, qual é a tua vontade para nós? Qual é o teu caminho para nós? Qual é o teu projeto para nós? Senhor, nós precisamos da tua ação, do teu poder, da tua graça, para ser aquela igreja que o Senhor pagou preço alto por ela, Senhor. Restaure em nós o amor, a compaixão, a misericórdia, a unidade, a capacidade, a coragem, a ousadia. É essa aqui, ó, vou ler a oração dos irmãos. Verso 24, Atos 4, 24. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que dissesse pela boca de Davi teu servo:
Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Nós terminamos aqui no capítulo 4, verso 31. Se assim o Senhor permitir, quando nós continuarmos, nós partiremos daqui. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos deu nessa manhã, de conhecer um pouquinho a história da tua igreja, Senhor. Ó Senhor, nós ficamos envergonhados quando nós vimos como tudo começou e como nós estamos hoje. E nós clamamos por misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. O teu povo que está espalhado por todos os cantos, que está dividido, que está rompido, que está servindo a Mamon, que está buscando homens. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Conceda-nos ousadia e alegria para anunciarmos a Jesus em todos os lugares. Conceda-nos poder do Espírito Santo, Senhor, para levantarmos e defendermos o Evangelho. Conceda-nos fé, Senhor, para levar cura a toda essa doença na tua casa hoje. Conceda-nos a levar, Senhor, os sinais e maravilhas da parte do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para que esse mundo caído tenha luz, Senhor. Faça de nós, Senhor, os luzeiros desses últimos dias, Senhor. Ajuda-nos a lançarmos luz nas trevas, Senhor, e a sermos esse candeeiro aceso nesse mundo de trevas, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.